Olá a todos, como vocês estão? É um prazer para mim estar aqui discutindo alguns assuntos importantes sobre a língua portuguesa. Meu nome é Roberto Lota, sou professor de português, redação e literatura, e venho aqui com muito prazer, com muita alegria, tratar alguns assuntos que eu acho que são importantes para a nossa prova, principalmente as provas da UERJ que nós vamos fazer. Esse assunto que eu escolhi para trabalhar com vocês é um assunto que eu vejo cair muito nos concursos, cai muito na UERJ, cai muito na PUC, cai em muitos concursos de São Paulo também, por exemplo, e é um assunto que parece ser sutil, parece que a gente consegue, na hora da prova, fazer sozinho, mas se a gente tiver um pouquinho de técnica, o nosso resultado já consegue melhorar bastante. Bom, que assunto é esse, então, que nós vamos falar? Nossa ideia hoje é discutir sobre os conceitos de paráfrases textuais, ou seja, botei um nome difícil, porque em muitos momentos isso aparece para nós no nosso edital. É importante que a gente tente identificar essa ideia. Paráfrase textual nada mais é do que a reescritura de frase, ou seja, ao lado, frase, ao lado da frase. Bom, para eu ter uma paráfrase textual, é importante que, de alguma maneira, as frases conversem entre si, mantendo um pouco do seu sentido. Observa que quando eu digo que uma frase, de alguma forma, mantém o sentido da sua reescritura, talvez na sua cabeça isso já se associe um pouco aos conceitos e às ideias de sinônimo, por exemplo. Porque o sinônimo é isso. O sinônimo, que normalmente nós aprendemos no nível da palavra, por exemplo, casa e morada, você faz uma associação entre essas duas coisas, você tem um sinônimo de palavras, que nós chamamos de sinônimo lexical. Quando isso está no nível da frase, você pode chamar de sinonímia estrutural, ou seja, um sinônimo da estrutura, ou você pode chamar de paráfrase. Muitas vezes se trabalha apenas com o conceito de reescritura. Bom, isso é um assunto muito importante nos nossos vestibulares, tanto nas provas objetivas quanto nas provas discursivas. O que eu tenho que saber dele? Deixa eu me tirar um pouco aqui do canto para não atrapalhar a sua leitura. E dá até uma impressão de que eu estou andando em sala e tiro um pouco da monotonia de ficar parado, você olha para um lado, olha para o outro, fica um pouquinho mais dinâmico, não é isso? A ideia, então, é a seguinte. Quando eu tenho uma reescritura de frase, é fundamental que entre elas haja um sentido mantido. Você não pode alterar. E aí, você vai ter que fazer escolhas que, de alguma forma, mantenham essa semelhança. A grande questão é, muitas vezes, e isso que é o ponto importante, muitas vezes a escolha por uma determinada estrutura já significa um foco para determinada intencionalidade. Lota, como assim? Vou dar um exemplo. Vamos supor que nós estivéssemos aqui conversando, né? A gente vai se soltando, vai ficando mais à vontade, está batendo um papo. E você, de repente, sei lá, eu chegasse de carro em algum lugar e você duvidasse que aquele carro fosse meu. Ou por ser um carro muito caro, ou por ser um carro muito barato, não importa. Mas você duvidasse que o carro era meu. Você fala, esse carro não é... Não, mentira. Tu tem esse carro? Duvido, esse carro não é seu. Eu escolheria a frase, não, o carro é meu. Observe que quando eu falo o carro é meu, quem eu quis colocar na frente? O carro. Agora, vamos supor que você talvez, na minha frase, no nosso contexto, você quisesse dizer, você quisesse pôr em dúvida que eu fui capaz de comprar aquele carro, ou que eu não mereceria ter aquele carro, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu não teria dito o carro é meu, eu teria dito, não, eu comprei aquele carro. Então, observa, isso pode funcionar quando, por exemplo, durante uma prova, você entrega um trabalho com um professor, supondo que o trabalho vale nota, e o professor fala assim, pô, esse trabalho está muito bom, foi você que fez? Você fala, não, eu que fiz, professor, fui eu que fiz, o foco ficou em você, eu que fiz o trabalho. Por quê? Porque você quis enfatizar o aspecto de atividade, o aspecto de agente. Quando agora, se você mudasse, por exemplo, de quem é esse trabalho, você não diria... eu tenho esse trabalho, você diria, o trabalho é meu, porque o foco agora passou a ser o objeto, o assunto ou a coisa. Então, quando você muda a ordem, quando você muda a estrutura, você pode, às vezes, manter o mesmo sentido, mas você está mudando um pouco da intencionalidade, ou seja, o que está por trás do seu discurso, qual é o seu objetivo em produzir aquilo. Tá claro? Bom, então, isso é um ponto importante. E aí, exatamente aí, que as provas vão trabalhar, mais ou menos. Para facilitar nossos estudos,
Eu tinha pensado em várias formas de a gente apresentar essas questões para você. Mas para que fique uma questão mais tranquila e a gente vai entendendo, para cada um dos elementos, eu vou colocar uma questão recente de vestibular para que a gente consiga comparar, tá? Seja objetiva, seja discursiva, e a gente vai discutindo tudo isso. Pois bem. Bom, então começa assim. Reescritura de orações. Um dos efeitos mais simples para essa reescritura é a mudança na voz verbal, ativa para passiva e vice-versa. Por exemplo, todos nós compramos livros da biblioteca, os livros foram comprados por nós da biblioteca. Então, vamos nos concentrar somente na estruturação verbal, que é o que nos interessa aqui. Nós compramos livros, livros foram comprados. Aqui tem um ponto importante que eu acabei de mencionar para vocês. Quando eu escolho a voz ativa, o foco está no agente. Quando eu escolho a voz passiva, o foco está no paciente. Porque observe que na voz ativa o sujeito é o elemento que pratica a ação e na voz passiva o sujeito é aquele que sofre a ação. Então, escolher para a posição de sujeito entre voz ativa e voz passiva, na verdade, é você escolher o seguinte: olha, quem é que eu quero destacar? Aqui, o que eu quero chamar a atenção? Para a atividade do ato ou para a passividade do ser? Para dar um exemplo, em cima disso, tudo que nós já estamos discutindo aqui, já estamos nos familiarizando um pouco mais com o conceito que eu estou querendo trazer. Para dar um exemplo disso, nós podemos pensar na seguinte estrutura. Lembra quando você era criança, você estava em casa, batendo um papo lá com seu pai, com a sua mãe e tal, aí você foi brincar no seu quarto, ou foi brincar no quarto dos seus pais, da sua avó, do seu tio, de alguém que estava ali com você. E, de repente, você jogando bola dentro do quarto da sua mãe, do seu tio, da sua avó, você quebrou o vidro. Você tem algumas escolhas. Você pode dizer para a sua mãe assim: mãe, eu quebrei o vidro. Quando você diz isso, o que você está fazendo? Assumindo para você a responsabilidade de quebrar. Você também pode dizer: mãe, a bola quebrou o vidro. Você tirou de você um pouco a responsabilidade, culpou a bola, você não teve culpa. Olha o que você faz. Omite o agente, a bola quebrou o vidro, quer dizer, você omitiu o responsável por aquela ação, você culpabilizou a bola, ou seja, você fez uma transferência de responsabilidade, você não é mais o ser que produziu, e sim a bola. Ou você pode fazer uma coisa, tirando totalmente a presença de seres externos para que o vidro tenha sido quebrado. Então você, em vez de dizer eu quebrei, a bola quebrou, ou qualquer coisa quebrou o vidro, você diria: mãe, o vidro quebrou. Quando você fala, mãe, o vidro quebrou, o que ela está ouvindo? Como se o vidro fosse o próprio responsável pela sua própria quebra. Então você tirou os agentes, não teve uma bola que você chutou, não teve você quebrando, o vidro, você chegou lá e de repente percebeu que o vidro tinha sido quebrado. Está clara a ideia? Então, essas escolhas que você pode fazer na voz verbal, ativa, passiva e reflexiva, são fundamentais para a construção da sua intenção. Então, vamos lá. Por exemplo, em duas questões da UERJ, né? Duas questões recentes, no primeiro aqui. Tem um poema do Vinícius de Moraes, que ele bota assim, o verbo no infinitivo. Eu peguei só a primeira estrofe, né? É o suficiente para que a gente faça a primeira questão. No verso 1, a combinação das vozes passiva e reflexiva produz um efeito poético. Esse efeito confere ao sujeito o pressuposto do poema em relação a si mesmo a possibilidade de. Então ele fala voz passiva e voz reflexiva. Ele fala ser criado, gerar-se, transformar o amor em carne e a carne em amor, nascer, respirar e chorar e adormecer e se nutrir para poder chorar. Observa, ser criado, gerar-se. Então ele faz ser criado é a voz passiva, gerar-se é a voz reflexiva. Nota que quando ele sai da passiva para a reflexiva, ou seja, um ser criado, agora passa a ser o elemento que cria, gerar-se a si próprio. Dentro do contexto dessa estrofe que nós estamos analisando, e observando as opções, essa ideia indica a possibilidade de quê? De alienação, ou seja, um afastamento, uma invenção, uma resignação, quer dizer, como se ele aceitasse, ou uma cooperação. Aqui dois pontos importantes, acho que você já resolveu. Tem que ser a invenção, porque ele está criando algo. Por que não é a resignação? Porque ele não está aceitando. Tanto é que ele sai de uma voz passiva, de aceitação, para uma voz reflexiva. Se o caminho fosse inverso, se ele sair da reflexiva e fosse para a passiva, talvez eu pudesse entender a resignação. Ok? Isso é um ponto. Aí depois ele faz cooperação. Bom, para ser cooperação, não deveria haver antes a passividade e agora a reflexividade. A ideia de você dizer, ser criado, gerar-se e vou me transformar
é indicar os níveis inventivos que o eu lírico consegue atingir com a sua mudança de atitude. Perfeito até aqui? Ok. Bom, questão número 2, também da prova da UERJ. No quinto parágrafo, são apresentadas duas hipóteses acerca da disseminação da febre amarela. A marca verbal que evidencia a formulação dessas hipóteses, essa questão, embora ela não seja necessariamente sobre voz, me chama a atenção de ter sido colocada na letra A presença da voz ativa, ou seja, ele levar em consideração que a voz é um processo de reescritura. O que a prova da UERJ gosta de fazer, então? A prova da UERJ faz com que você escreva praticamente 3 redações. Na prova objetiva, na prova discursiva e na dissertação em si. Por quê? Porque isso que ele está cobrando de nós é o entendimento linguístico ou o processo de decodificação da linguagem pelo caminho inverso da redação. Em vez de você construir o texto, o que você está fazendo agora? Desconstruindo esse texto, percebendo que esse texto agora está assumindo um novo caráter de construção. Porque você reconhece os mecanismos que fundamentam os elementos linguísticos. Tá claro? Então, vamos lá. Aí, no quinto parágrafo, esse parágrafo todo, tá? Eu peguei o texto, peguei só o parágrafo quinto para que a gente analisasse. Ele pede para que você identifique marcas que indiquem o conceito de hipótese. Então, para infectologista, Eduardo Massá, professor da Universidade de São Paulo, rompimento da barragem de Samarco, Mariana, em 2015, teve papel relevante na disseminação acelerada da doença no Sudeste. A destruição do habitat natural de diferentes espécies teria reduzido significativamente os predadores naturais. Observa, teria reduzido, depois ele fala, a tragédia ambiental ainda teria afetado o uso do futuro do pretérito, garante, então, essa ideia de hipótese. E aqui eu faço uma observação. O futuro do pretérito é o único tempo do modo indicativo que indica hipótese, já que o modo indicativo indica certeza. O modo que indica hipótese é o subjuntivo. Tá claro até aqui? Então, aqui é só para a gente trabalhar esses elementos dos recursos linguísticos e lembrar um pouco desses conceitos de voz ativa e voz passiva na construção do sentido da frase. Tá bom? Então, vamos continuar. Aqui tem um exemplo de uma questão da PUC, também de 2019, tá? Ele fala assim, reescreva a frase abaixo, iniciando por o critério etário e o aspecto biológico. Faça as modificações necessárias. No quadro legal brasileiro, prioriza-se a definição de criança pelo critério etário e pelo aspecto biológico. Aí ele quer que você reescreva. Olha o que ele está pedindo. O critério etário e o aspecto biológico estão funcionando aqui como se fossem... Já acabei clicando na resposta, é porque eu quis marcar aqui com o mouse. A definição de criança pelo critério etário e pelo aspecto biológico, esse pelo indica um agente da passiva. Se indica um agente da passiva, ele quer que você transforme esse agente da passiva em sujeito. Em outras palavras, quer que você saia da voz passiva e vá para a voz ativa. Bom, a resposta está aqui embaixo. O critério etário e o aspecto biológico, aqui, prioriza-se, são priorizados na definição de criança no quadro legal brasileiro. Então, o que essa questão pediu? Reescreva as orações, saindo da voz passiva para a voz ativa. Te pediu isso sem cobrar essa terminologia. Tá claro até aqui? Entendendo, então, vamos voltar um pouquinho. Entendendo, então, o que aconteceu nas orações em que você usou a voz ativa e a voz passiva, a gente pode dar prosseguimento a isso, analisando agora a construção das formas adjetivas. Ou seja, quando você sai do adjetivo e transforma em oração adjetiva. Como é que eu entendo as orações adjetivas? São aquelas orações que são introduzidas normalmente pelo pronome relativo. Que, quando, como, quando. Quando esses pronomes acontecerem dentro de uma frase, dentro de uma oração, você terá uma oração adjetiva. Então, vamos entender como é que isso pode acontecer. Por exemplo, o aluno estudioso consegue excelentes resultados na prova. Numa frase como essa, o aluno estudioso consegue excelentes resultados, você tem um adjetivo. Como é que você transforma esse adjetivo numa oração adjetiva? Você faria assim, o aluno que é estudioso consegue excelentes resultados na sua prova. Tudo bem? Estudioso, que é estudioso. Qual é o ponto importante aqui? O que a gente tem que olhar com atenção aqui? Uma questão como essa, por exemplo, ela poderia ser mais sutil. Porque eu poderia fazer algo assim. O aluno estudioso consegue excelentes resultados na prova. Vocês conseguem perceber a diferença de sentido da primeira frase, o aluno estudioso, para a segunda? Nota,
Na primeira frase, o fato de ele não ter vírgula, o adjetivo indica um aspecto restritivo. Ou seja, o aluno estudioso, é como se eu estivesse me referindo a um aluno, na sala há vários alunos, mas aquele que consegue excelente resultado é o estudioso, estou restringindo. Já no segundo caso, eu faço um aspecto explicativo. O aluno é estudioso, consegue excelentes resultados. Como se eu dissesse, o aluno que é estudioso, ou seja, o aluno, se assumir a condição de estudo, ele conseguirá excelentes resultados. Então, no primeiro caso, há uma restrição. No segundo caso, não. No segundo caso, eu explico que tipo de aluno conseguirá excelentes resultados. E aqui tem um ponto importante que a prova da UERJ já cobrou para nós no vestibular mais antigo. Muitas vezes, as orações adjetivas, elas podem se desdobrar semanticamente em outros valores, por exemplo, circunstanciais. Do tipo, o aluno estudioso consegue excelentes resultados, o aluno, se estudar, consegue excelentes resultados, o aluno, quando estuda, consegue excelentes resultados. Então, isso é um ponto importante. A oração adjetiva, ela pode gerar outros valores circunstanciais além da mera e única adjetivação e qualificação, tá? Para fechar esse exemplo, podemos ver aqui o quarto. O aluno que é estudioso, e aí fica num sentido muito próximo ao que eu mostrei agora para vocês do adjetivo em si. Quando você coloca as vírgulas, você indica um aspecto explicativo, sai do aspecto restritivo e você ganha em relevo, em descrição, além da caracterização, mas das circunstâncias, seja de modo, seja de tempo, seja de condição ou qualquer outra ideia. Perfeito? Pessoal, tá claro até aqui? Alguma dúvida? Vamos prosseguir. Então, já que eu falei das orações adjetivas, acho que é importante a gente notar também que você pode converter orações reduzidas em orações desenvolvidas. Isso é uma terceira forma que nós temos de reescrever frases. Para lembrar, eu coloquei aqui nesse quadrinho o que são orações reduzidas. São aquelas que têm forma nominal, de infinitivo, gerúndio e particípio. Lembra? Cantar, cantando e cantado. Infinitivo, gerúndio e particípio. Já a oração desenvolvida é aquela que apresenta um verbo conjugado e a presença de conjunção. Só para te dar um exemplo. Eu trabalhava muito para ajudar quem precisasse. Então, para ajudar é uma oração reduzida. O para é uma preposição. Se eu dissesse, eu trabalhava muito para que ajudasse a quem precisasse, quando eu digo isso, para que, eu tenho agora uma locução conjuntiva, tenho, portanto, uma oração desenvolvida. Tem um verbo conjugado, que o ajudasse no subjuntivo, e o para que como locução conjuntiva. Tá claro? Beleza. Os exemplos acima, fomos ao laboratório resolver os exercícios de química, fomos ao laboratório para que resolvêssemos os exercícios de química. Então, quando você escolhe resolver, é uma forma infinitiva, resolvêssemos é uma forma desenvolvida. Conjugou o verbo, saiu do para o para que. Por exemplo, você tem uma oração desenvolvida, ok? E não reduzida. Outra, como é que isso cai na prova? Como é que isso vai ser exigido para mim? Por exemplo, assim, se nos sonhos eu sentir medo de ladrões, eles serão, por certo, imaginários. Repara, eles serão, por certos, imaginários. Quando você faz isso, reescreva a frase abaixo no passado, se nos sonhos eu sentir medo de ladrões, como é que eu coloco isso no passado? Primeiro eu vou ter que desenvolver. Se nos sonhos eu sentir, não, se nos sonhos eu sentisse medo de ladrões, eles serão, não, eles seriam, porque aí vai ter que haver o paralelismo dos tempos verbais. Percebeu o que a prova cobrou de nós, pedindo apenas a reescritura de frase? Pediu conjugação verbal, pediu paralelismo dos tempos verbais e pediu para que você reconhecesse o próprio fenômeno de reescritura. Tá claro? Tá ali o exemplo. Bom, continuando. Além disso, eu tenho a reescritura de termos, que é quando você pode substituir um bloco por outro. Normalmente você pode fazer isso com as preposições, do tipo, ela quase morreu de fome. Nota que a prova poderia grifar só o de fome, pedindo para que você reconhecesse o valor semântico dessa preposição. Então, você fala, ela quase morreu de fome, ela quase morreu por causa da fome, uma ideia de causa. Eu também poderia pegar, isso é um excelente exercício de desafio. Claro que pode ser um tipo de exercício, mas ao mesmo tempo também tem uma ideia de finalidade. É um excelente exercício para desafiar, para o desafio, que me leva ao desafio. Então eu tenho um tipo e uma finalidade. Tenho, por exemplo, gritou de ficar rouco. Gritou tanto, mas tanto que qual foi a consequência? Ficou rouco. Uma ideia de consequência. Agora,
É só consequência que eu observo aqui? Também consigo notar a ideia de modo. Gritou como? Assim. Gritou de ficar rouco, como se indicasse o modo. E aqui é que está o ponto, pessoal. Isso que nós temos que ficar atento. Os valores semânticos, eles são muito mais amplos do que simplesmente a gente consegue observar com a leitura estanque da frase. Dentro de um contexto, outros valores semânticos podem aparecer. Então é importante que vocês tenham a consciência de que isso ocorra dentro da frase, dentro das possibilidades das questões, a fim de que quando nós estivermos fazendo a prova, nós não fiquemos inseguros com essa possibilidade. Tá claro? Beleza. Então, continuando. Esse aqui é muito legal. Reescritura de advérbios ou palavras denotativas. E aqui eu vou te dar primeiro uns exemplos antes de nós chegarmos às questões. Por exemplo, se a frase neutra fosse Ana foi bem na prova, tá? Um nível de neutralidade um pouquinho maior. Aí eu faço, até Ana foi bem na prova. Aí eu comparo com Ana foi bem até na prova. E depois, Ana foi até bem na prova. Eu mudo o sentido quando eu faço isso? Claro que nós, como somos falantes nativos da língua portuguesa, como nós fomos alfabetizados em português, nós conseguimos perceber a diferença. Talvez nós não consigamos explicar. Mas observa, no primeiro caso, até Ana foi bem na prova. Repara que esse até está se referindo a Ana. Ou seja, dá quase uma ideia de que a prova, de que Ana era tão pouco capaz, mas que a prova veio tão fácil que mesmo ela, a quem ninguém esperava nada, conseguiu ir bem na prova. Então, até Ana foi bem na prova. Exemplo de baixo. Ana foi bem até na prova. Quer dizer, Ana é tão boa que até na prova, que possivelmente era difícil, ela foi bem. Percebeu, então, que a primeira frase para a segunda quase se constrói por antônimos? Já que no primeiro caso há um aspecto pejorativo e no segundo caso há um aspecto positivo? No terceiro caso, Ana foi bem, Ana foi até bem na prova. Aqui parece que o seu valor é quase que uma certa condescendência. Ana foi bem, Ana foi até bem na prova. Sobre a Ana, então sobre então. Ana foi até bem na prova, até achei que não fosse, mas foi até bem na prova. Repara que em cada momento, olha o que você fez. Esse é o ponto, para ficar mais técnico. No primeiro caso, até Ana, então até se referiu ao Ana. Ana foi bem até na prova, o até foi na prova. Ana foi até bem, o até foi no bem. Então, esse até começou a modalizar, quer dizer, começou a dar certas nuances de sentido, certos matizes de sentido para Ana, prova e bem. Como é que a prova da UERJ cobrou isso? Cobrou assim, ó. Observe a mudança de posição do advérbio afinal nos enunciados a seguir. Aí ela botou assim. Quanto a nós, permitir-nos-emos pensar que se o cego tivesse aceitado o segundo oferecimento do afinal falso samaritano, quanto a nós, permitir-nos-emos pensar que se o cego tivesse aceitado o afinal segundo oferecimento do falso samaritano. Lendo o texto, você conseguiria responder melhor a parte da justificativa, mas dá para a gente explicar a diferença de sentido entre os enunciados a partir da posição do advérbio. Repara, pensa no exemplo que eu falei da Ana agora, do afinal falso. O afinal está se referindo ao falso. No segundo caso, que se o cego tivesse aceitado afinal, o afinal está se referindo ao tivesse aceitado. Então, o que você consegue perceber no primeiro caso? Do oferecimento do afinal falso samaritano, parece que houve agora uma percepção de que ele era, então, genuinamente, se é que eu posso usar essa expressão, um falso samaritano. Ou seja, esse afinal se refere ao falso samaritano e ao se referir a ele, a gente ressignifica o momento em que ele se revela como falso. Já no segundo caso, ao se referir à estruturação verbal, tivesse aceitado afinal, tivesse aceitado enfim, então aceitou, agora ele reforça um aspecto temporal. Como é que a prova da UERJ respondeu isso? No enunciado 1, o advérbio afinal modifica a expressão nominal falso samaritano, indicando que o homem se torna um falso samaritano somente depois que efetivo o roubo. Aqui, como eu disse, precisaremos ler o texto. O que é importante para nós é notar que a gente chegou à conclusão, que ele está modificando a expressão nominal. Olha embaixo, no enunciado 2, o advérbio afinal modifica a locução verbal tivesse aceitado, indicando que a personagem apenas depois de muita insistência aceitou a oferta. Então a gente percebeu que em cima há uma mudança da característica e embaixo há uma mudança temporal. Ok? A
prova da UERJ deu um gabarito muito curto, ela normalmente faz isso é bom para ficar na nossa cabeça, para que a gente não fique escrevendo, tá? E a parte da justificativa, eu vou até pular, tá aqui, você pode depois acompanhar, olhando a própria questão, fazendo o texto como um todo, porque nós não conseguimos ler o texto todo para saber por que isso se justifica, ok? Continuando. Aqui está, reescritura por sinonímia. Então, nós já falamos um pouco do sinônimo, indicando que sinônimo é significado idêntico ou muito semelhante entre palavras, locuções, expressões, frases, parágrafos, textos de livros, né, obras. É isso. Você pode estabelecer essa relação. Por exemplo, quando um texto, de alguma maneira, dialoga muito com outro, estabelecendo com ele sentidos externos, há o fenômeno da intertextualidade. Ele se baseia em algum nível por uma aproximação semântica, por um aspecto sinonímico. Algumas palavras, por exemplo, como carro e automóvel, cão e cachorro, reto e íntegro. Aqui tem um ponto importante, porque a pergunta que a gente tem que fazer é: existe sinônimo perfeito? Por exemplo, quando você diz a palavra careca, ela poderia ter o sinônimo, se você estivesse se referindo a um contexto geral, a calvo. A pessoa careca é uma pessoa que não tem cabelo, uma pessoa calva. Mas o sentido de careca e calvo não cabe se você tivesse referido a pneu, por exemplo. O pneu estava careca, mas o pneu não está calvo. Isso é um ponto importante. É claro que nós sabemos disso, né? É claro que para nós isso é muito claro, mas a prova pode nos exigir essas diferençazinhas de uso, porque aqui eu estou pegando uma diferença contextual, mas existe também uma diferença de momento em que você anuncia alguma coisa. Aquilo que, quando você está estudando variação linguística, você fala de variação diafásica. Por exemplo, quando você usa expressões como... Imagina se alguém se referisse a nós como o cidadão, outras pessoas o homem, outras pessoas como o homo sapiens, outras assim como o garoto, o moleque, o cara, o mano. Repara que sempre que eu uso uma determinada palavra, você consegue meio que trazer quem estaria por trás desse discurso enunciando aquele comando. Então, se eu falo humano, você talvez imagine um paulista. Se eu falo cara, talvez você imagine um carioca. Se eu falo um cidadão, ou o cidadão estava ali, o transeunte, você talvez pensasse num policial. Se eu digo assim, o garoto lá, talvez uma pessoa mais jovem. Então, você consegue perceber que há sinonímias, mas há o momento em que eu uso aquilo. Tá claro? Então, o sinônimo perfeito existe? Não, porque não é perfeito, porque você não consegue usar qualquer palavra em qualquer contexto. Por exemplo, uma palavra boba, só para dar um exemplo ilustrativo. A palavra cão e cachorro, para nós, sempre foi tomada como algo sinônimo. Eu poderia falar cão ou cachorro. Mas, a rigor, no sentido mais estrito do termo, cachorro seria o cão filhote. Então, eu tenho um cão adulto. E quando ele é filhote, eu chamaria de cachorro. Para nós, vamos supor que eu nunca tivesse ouvido isso. Para nós, isso foi uma questão? Não, você sempre tratou como sinônimo. Mas talvez em lugares mais específicos, essa diferença seja relevante. Tá claro? Então, não existe sinônimo perfeito. Bom, vamos ver como é que isso cai em alguns concursos. Como é que tem essas relações. Uma questão da PUC. Mantendo o sentido das frases abaixo, reescreva-as sem usar a palavra mesmo. Faça as modificações necessárias. A identificação, mesmo sem laços pessoais. A mesma identificação sem laços pessoais. Acho que fica claro para nós a diferença ou não. Pensa um pouco. Conseguiu? Bom, no primeiro caso, a identificação, mesmo sem laços pessoais. Quer dizer, ainda que eu não tenha laços pessoais. O valor de embora, o valor de concessão. A mesma identificação sem laços pessoais, como se eu indicasse uma ideia de realmente, a de verdade, identificação sem laços pessoais. Então, no primeiro caso, eu tenho uma ideia concessiva, no segundo caso, eu tenho uma ideia afirmativa. O gabarito da PUC foi, ainda que não haja, eu poderia reescrever assim, ou de fato, realmente, identificação sem laços pessoais. Ok? Bem tranquilo, uma questão de sinonímia. Em alguns concursos, em algumas provas da UERJ, isso também pode acontecer. Pede para que você... A UERJ ela faz algumas coisas interessantes, né? Ou ela pede para você substituir uma palavra pela outra, ou então, às vezes, ela pede que você identifique a palavra que generalizaria todas as informações contidas anteriormente. Então, ela pega um texto e fala assim, o texto poderia ser resumido por qual palavra? Como se aquela palavra ela contivesse
todas as informações centrais do texto. Ela está estabelecendo aí uma relação de sinonímia, de um diálogo semântico entre a palavra e o conteúdo temático do texto, que eu poderia entender simplesmente como a tese ou, se preferirmos, o tema, ok? Já que sabemos que tese e tema não são sinônimos, né? São coisas diferentes, vocês sabem a diferença para as aulas de redação. Pois bem, vamos lá. Aqui é uma coisa muito legal também. Vou dar o exemplo de uma forma que mais cai para nós, mas acho que dá para a gente perceber certos pontos importantes aqui. A reescritura do ser e as suas implicações. Voz passiva, voz reflexiva e índice de determinação do sujeito. Alguns exemplos disso. Voz passiva e voz reflexiva nós já comentamos lá atrás. Então não tem muita novidade, você consegue acompanhar a partir daqui. Agora, o índice de determinação do sujeito, e aí valeria agora, se você quiser pensar nisso de uma forma mais clara, valeria agora você colocar isso no seu caderno, você anotar em algum lugar, ou até dar um tempo aí para você pegar uma folha, ou então abrir uma outra aba no seu computador para que você escreva do lado, que eu vou dizer agora, que é importante para que você faça a distinção, tá? Então pega aí seu caderno, pega o seu lápis, pegou 2 canetas, uma de cada cor para descrever bem, para deixar bem claro para nós a diferença. Foi lá? Beleza. Então você bota assim. Como é que eu vou diferenciar a partícula passivadora do índice de indeterminação? Se eu quiser pensar gramaticalmente, funciona assim. A partícula passivadora, você terá que ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto mais o ser. Por exemplo, aluga-se casa. Ó, quem aluga, aluga alguma coisa. Aluga-se casa. Compra-se roupa. Roupa é comprado. Vendem-se salgadinhos. Salgadinhos são vendidos. Verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula ser. Por exemplo, entregaram-se os livros à escola. Os livros foram entregues à escola. Ok? Quando você tem, então, a voz passiva, você terá um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula ser. Tá claro? Índice de indeterminação do sujeito são os verbos que não são esses dois. Como assim? É quando você tiver o verbo intransitivo, quando você tiver o verbo transitivo indireto, quando você tiver o verbo de ligação e quando você tiver o verbo transitivo direto mais uma preposição. Nesses 4 casos, se você tiver um ser e esses verbos estiverem na terceira pessoa do singular, você terá um índice de determinação. Então vamos lá, com calma, devagar, relaxa, tá tranquilo, calma, vai dar certo. É assim, verbo transitivo indireto. Exemplos famosos. Quem precisa de alguma coisa, né? Precisa-se de ajuda. Verbo transitivo indireto, mas a partícula ser. O seu sujeito é indeterminado. Precisa-se de ajuda. Verbo intransitivo. Por exemplo, vive-se no Rio de Janeiro. Verbo viver, verbo intransitivo. Verbo de ligação mais partícula ser. Foi-se muito feliz no Rio de Janeiro. Foi-se, foi, verbo ser, verbo de ligação. Feliz, predicativo, foi-se muito feliz no Rio de Janeiro. Verbo transitivo direto mais a preposição, que é o que vai gerar o nosso famoso objeto direto preposicionado. Ama-se a Deus sobre todas as coisas. Nesse caso, nesses últimos 4 exemplos que eu te dei, você estará diante de índice de indeterminação do sujeito. Lota, tenho que decorar isso? Mais ou menos. Porque a ideia de você saber isso é porque você já ouviu, claro, falar que a prova da UERJ trabalha com aquilo que nós chamamos de português instrumental. Então, a prova da UERJ, ela não está tão preocupada em que você decore a classificação dos elementos sintáticos e morfológicos. Ela não vai querer, por exemplo, que você diga se o verbo, se o substantivo é biforme. Ela não está preocupada em que você necessariamente classifique todas as orações, oração, subordinada, adverbial, final, reduzida de particípio. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada que você seja capaz de reconhecer no fenômeno linguístico a possibilidade semântica que ele gera. Foi o que a gente viu lá atrás.
Quando eu escolho determinada voz, o que eu ganho com isso? Quando eu escolho determinado modo verbal, o que eu ganho com isso? Entendeu? Quando eu escolho o futuro do pretérito, do indicativo, o que eu ganho? Quando eu escolho, por exemplo, o adjetivo ou a locução ou a oração adjetiva, qual é o benefício para a minha frase? O que eu quero gerar com aquilo? Isso é o ponto importante. Então, por exemplo, quando você comprou-se uma casa, a casa é o sujeito, uma casa foi comprada. Mas você tem a indeterminação de um agente, você não sabe quem comprou. E aí? E daí que isso é fundamental, por exemplo, para casos de impessoalização do meu discurso. Um caso de afastamento que eu falei lá atrás. A bola quebrou, o vidro quebrou, eu saio da jogada. Por exemplo, ninguém mora bem no Rio. Quem é o sujeito de morar? Ninguém. Há uma indefinição desse sujeito, embora sintaticamente o sujeito seja ninguém, sujeito simples. Mas como o ninguém é um pronome indefinido, eu jogo isso para a impessoalidade do sentido. Agora, olha no caso de baixo. Não se mora bem no Rio. O verbo morar é um verbo intransitivo. Então, essa frase tem um sujeito indeterminado. Agora, olha que construção interessante. Ninguém mora bem no Rio, sujeito simples. Não se mora bem no Rio, sujeito indeterminado. Nos dois casos, você não sabe quem mora. Nos dois casos, você quer indeterminar o agente, mas você fez escolhas gramaticais diferentes. É isso que tem que ficar na nossa cabeça. Que as escolhas gramaticais geram determinados sentidos, geram determinadas intenções, e o que a prova vai querer de nós é: vocês sabem reconhecer quais são essas intenções? Entendeu? Então, por exemplo, olha essa questão aqui, da UERJ também, de 2018. Texto do Vinícius de Moraes. Soneto de separação. De repente, só a primeira estrofe. De repente, do riso fez o pranto. Deixa eu me tirar aqui, porque estou atrapalhando aqui a questão. Pronto. Aqui. De repente... Não, melhor ficar aqui em cima. Pronto. De repente, do riso fez o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez a espuma, e das mãos espalmadas fez o espanto. Aqui eu quero fazer algumas observações. Primeiro, vamos ler o enunciado. Uma série de transformações é apresentada pelo verbo fazer acompanhado da palavra ser. Na cena construída no poema, essa estrutura linguística produz que efeito? Aqui é que está a ideia. Olha a ideia. De repente, do riso fez-se o pranto. Bota na ordem. Fez-se o pranto do riso. O pranto foi feito a partir do riso. Não é isso que ele está fazendo? O pranto foi feito. Quem faz alguma coisa. O verbo fazer é transitivo direto. Esse ser é uma partícula passivadora do sujeito. Então, o pranto é o sujeito, mas eu não sei quem é o agente. Aqui é que está a resposta. Eu não sei quem é o agente. Eu sei só quem é o sujeito. Aí olha a pergunta. Na cena construída no poema, essa estrutura linguística produz que efeito? Letra A. Apagamento dos parceiros da relação. B. Esquecimento da sensação de perda. C. Neutralização dos espaços de conflito. D. Indefinição do momento da despedida. Olha como é que o cara da prova da UERJ sabia que ele poderia que você perceberia como falante da língua que está havendo aqui um processo de indeterminação, de indefinição. Então ele bota apagamento, esquecimento, neutralização, indefinição. Concorda? Mas em todas essas 4 opções, o que vai fazer com que a gente resolva o nosso problema é apagamento dos parceiros, esquecimento da sensação, neutralização dos espaços ou indefinição do momento. Ou seja, o que eu estou tentando tirar? O que eu estou tentando apagar? O que eu estou tentando, por exemplo, neutralizar ou indefinir? O parceiro, a sensação, o espaço ou o momento? Pô, pensa, foi o que eu acabei de falar. Se eu tenho um destaque do sujeito, mas o que eu não tenho é quem seria o produtor dessa ação, obviamente, eu quero apagar os parceiros dessa relação. Então, no soneto da separação, quando você lê o poema como um todo, o fato de dizer que, de repente, do riso fez o pranto é o mesmo fenômeno que você fez lá no início da aula, quando você falou o vidro quebrou. Eu não fui o responsável. Então, a nossa separação do poema não se dá por um agente, ela se dá por uma circunstância inanimada, por uma condição existencial que você não consegue, por exemplo, ter na mão, você não consegue prever. Ficou claro? Então, percebeu o que a prova fez?
Não pediu para que você diga, classifique morfossintaticamente o ser, classifique morfologicamente o ser, diga qual é a transitividade do verbo fazer. Ela não fez isso. O que ela pediu é, lendo essa estrutura, o que eu ganho? Qual é o efeito? Qual é o fenômeno? E aqui eu quero até trabalhar com vocês uma coisa bem mais sutil. Quando ele faz, de repente, do riso fez-se o pranto, acontece aqui um fenômeno muito legal, que é, ele faz, de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Observa o que está acontecendo aqui, ou não? Percebeu? Ele faz do riso fez-se o pranto, das bocas fez-se a espuma, das mãos espalmadas fez-se o espanto. Se você tem aqui, observa, de uma coisa eu faço outra, de uma coisa eu faço outra, de uma coisa eu faço outra, é como se de um antes eu fosse para um depois. Agora, olha o salto. Riso, algo bom, né? Pranto, algo ruim. Tanto é que quando o riso é ruim, você fala, ri de nervoso. E quando você chora por algo bom, você fala, chorei de alegria. Então, rir, bom. Pranto, ruim. Bocas unidas está no mesmo nível de riso, porque vai de bocas eu faço a espuma, de X eu faço Y, de mão espalmada eu faço espanto, de X eu faço Y, de X eu faço Y, de X eu faço Y, de X eu faço Y. Aqui a conclusão eu chego que riso, boca unida e mão espalmada são sinônimos entre si, porque significa o momento inicial, o momento da não separação. Pranto, espuma e espanto são sinônimos entre si. Ou seja, eu estou estabelecendo, pelos sinônimos desses blocos, o antônimo dessas relações. Então, riso é antônimo de pranto, como boca unida é antônimo de espuma, como mão espalmada é antônimo de espanto. Tá claro? Legal a ideia? Boa, né? Vamos continuar. A reescritura também pode ser por nível pronominal. Isso é muito legal. Normalmente, quando a gente fala sobre o uso dos pronomes, nós estamos estabelecendo uma relação de uniformidade das formas pronominais. Então, por exemplo, quando você utiliza um pronome de segunda pessoa, todos os seus verbos, todas as suas estruturas, toda a sua referenciação precisa ficar em segunda pessoa. Eu te amo e por isso não tiro você do coração. Isso para a gramática normativa seria um erro, porque eu te amo, segunda pessoa, mas por isso não tiro você do coração. Isso é um equívoco. Eu te amo e por isso não te tiro do coração. Beleza? T e T. Tá certo. Ou eu o amo ou a amo e por isso não lhe tiro do coração. Então, a frase 2 e a frase 3 estão corretas. A frase 1, normativamente, está errada. Isso é um ponto importante. Por exemplo, a prova da PUC certa vez cobrou isso de nós. Reescreva o verso a seguir, substituindo os pronomes oblíquos sublinhados por seus correspondentes, de modo que a segunda pessoa empregada passe a ser você. Na verdade, o que ele está pedindo? Coloque tudo na terceira pessoa. Então, eu te peço perdão, quem pede perdão, quem pede alguma coisa a alguém. Então, eu lhe peço perdão, terceira pessoa, por não, e aqui tem a maldade. Eu não poderia fazer por não lhe amar, porque eu só uso lhe quando o pronome estiver na posição de objeto indireto. Como o verbo amar é transitivo direto, eu tenho que usar o pronome o ou a. Então, eu lhe peço perdão por não amá-lo, por não amá-la de repente. Como ela dá aí para nós o gabarito. Ok? Se estiver falando de pronomes, fique atento à uniformidade de tratamento, e à regência desses elementos. Tá claro? De novo, o lhe uso para objeto indireto, o o e a para objeto direto. Lota, uma dúvida. Como é que eu vou saber quando o verbo for transitivo direto ou indireto? Tem que decorar. Não tem jeito. Você tem que decorar quais são os verbos direto ou indireto. Quer dizer, então, que eu tenho que decorar todos os verbos da língua portuguesa? Não. Veja esse exemplo, por exemplo, aqui, que a gente analisou, e observa que são os verbos de mais uso. Os vestibulares que nós vamos fazer, seja o Enem, seja a PUC, seja o ED, a FUVEST, o Unicamp, não importa o vestibular que você queira fazer, eles não estão preocupados em fazer uma pegadinha para que você não, pelo menos não em língua portuguesa, para que você não seja capaz de reconhecer. Ele não quer isso. Ele quer saber se você é um leitor proficiente, se você produz bem um texto, se você entende bem um texto. Ele não quer saber se você decorou todas as regras gramaticais. Mas ele quer saber se você tem domínio de algumas. Se você consegue, por exemplo, distinguir um uso pronominal. Pessoal,
Podem acontecer erros nessas construções nossas do dia a dia, você falando? Claro que sim. Se você, de repente, ouvir um professor falando, pode ser a mim, se você me ouvir falando o tempo inteiro, possivelmente você vai perceber certos erros de concordância, mas não podem ser erros crassos, não podem ser erros grosseiros, são erros que vão passando, são erros que, de alguma maneira, se toma como aceitável. Por quê? Porque a produção oral é muito mais dinâmica que a produção escrita. Por isso que a produção escrita que nós vamos fazer, elas admitem menos erros do que você admitiria quando alguém simplesmente fala contigo. Tá bom? Esse é um ponto importante, mas isso acaba gerando também outro fenômeno, né? Quando a gente fala sobre erro e acerto, a gente acaba também trabalhando com as questões da variação linguística, que é um assunto que cai muito no Enem, mas não é o tema dessa nossa aula aqui. Indo então para o final, esse nível 8 aqui, talvez seja a reescritura de frase que mais é importante que vocês vejam, que é quando você une frases a partir dos conectivos. E aqui, pessoal, acho que um ponto importante talvez vai ser importante você pegar uma gramática, pegar a sua apostila do curso, pegar os seus estudos, conversar com seus professores e decorar algumas conjunções, alguns valores da conjunção, principalmente os valores da consequência e os valores da concessão. Temos que entender bem esses dois valores, principalmente se eu tivesse que escolher o da concessão. Tá? Então, eu vou dizer aqui para vocês algumas coisas sobre a concessão. Por exemplo, a concessão, ela significa, de uma forma bem didática, a quebra de uma condição. Como assim? Por exemplo, eu estabeleço contigo uma condição. Olha, se você chegar cedo, você pode entrar. Se você não chegar cedo, você não pode entrar. Isso é a nossa condição. Chegou cedo? Entra. Chegou tarde? Não entra. Ok? Uma condição. Vou fazer uma concessão. Ou seja, vou quebrar essa condição. Mesmo chegando cedo, você não entra. Há uma relação de oposição. Mesmo chegando tarde, você entra. Há uma relação de oposição. A concessão, então, ela se constrói a partir disso. Tá? Existem alguns conectivos concessivos, como o mais famoso é o embora, o apesar de, outros menos famosos, o malgrado, o conquanto, que está escrito aí. Então, vamos lá. Indica uma conjunção que substitua conquanto, de modo que o sentido e a estrutura da frase abaixo permaneçam inalterados. Hábitos modestos que, conquanto motivasse orgulho pessoal, bastaria você dizer embora e resolveria essa questão. Ok? Uma outra questão também, mantendo o mesmo sentido, reescreva o período abaixo, iniciando com a conjunção embora. E aqui tem um ponto importante. Faça as alterações necessárias. Quando você usa, como está escrito aqui, o apesar de, o apesar de, ele é uma locução prepositiva. Por ser uma preposição, ele não coloca o verbo, ele não conjuga o verbo no subjuntivo nem no indicativo. Então, quando você colocar o embora, você vai ter que conjugar o verbo. Então, vai ficar assim, ó. Algumas noções parecem intocáveis, apesar de diversas rupturas epistemológicas terem ocorrido. Algumas noções parecem intocáveis, embora diversas rupturas epistemológicas tenham ocorrido. Por exemplo, aqui, ó. Embora diversas rupturas... Aí ele só inverteu a ordem. Embora diversas rupturas epistemológicas tenham ocorrido no campo da ciência, algumas noções parecem intocáveis. Ok? É isso. Pede para que você inicie com a conjunção. Tá clara essa ideia? Ou não? Isso é um ponto importante para nós. Mais um exemplo. Agora da UERJ. E estava muito nervosa. Não pudera dominar desde pela manhã um medo indefinido. No trecho acima, o sinal de 2 pontos estabelece uma relação de sentido. Identifique essa relação. Depois, reescreva o trecho substituindo o sinal de 2 pontos por um conectivo que mantém a mesma relação de sentido. Faça adaptações se for necessário. Então vamos lá. E estava muito nervosa. Não pudera dominar desde pela manhã um medo indefinido. Uma questão como essa é uma questão muito difícil de você fazer só pelo fragmento. Eu trouxe essa questão para vocês entenderem como é que funciona. Por quê? O importante é você notar que entre estava muito nervosa e não pudera dominar, está havendo uma relação, parece ser de causa ou consequência. Lendo o texto ficaria mais claro quem seria a causa e quem seria a consequência. Quer dizer, por não poder dominar um medo indefinido, ela ficou muito nervosa. Esse, por exemplo, é o gabarito da prova. Por não conseguir se dominar, uma vez que não conseguia se dominar, então há uma relação de causa. Esse foi o gabarito da prova.
Se você olhasse só esse fragmento, você poderia pensar diferente. Estava muito nervosa. E por estar nervosa, não dominou. Você estabeleceria uma relação de causa e consequência oposta. Aqui o ponto importante. Para você saber quem é causa e consequência, a menos que seja uma informação, por exemplo, óbvia, do tipo, algo assim, as ruas estão molhadas, choveu. Claramente você consegue perceber que a causa de as ruas estarem molhadas é ter havido a chuva e não o contrário. Então, aí é um conceito óbvio. Essa obviedade, às vezes, você dependerá do texto para te dizer. Você não conseguirá só pelo fragmento. Então, embora a prova tenha extraído o fragmento, seria importante que você voltasse. Essa questão era somente para que a gente pudesse entender como é que essas coisas funcionam. Ok? Bom, podemos ver aqui mais uma. Agora também da UERJ, daquele simulado que a UERJ sempre coloca para a gente, né? Mas a ciência cria caminhos inesperados e dizer nunca é arriscado. Em relação à parte inicial da frase, o trecho sublinhado expressa valor de que. Vamos lá. Tem que voltar ao texto. Peguei o fragmento que nos importa. Tá lá no finalzinho. Pensemos em mais um exemplo. Qual o propósito da clonagem humana? Se um casal não pode ter filhos, existem outros métodos bem mais razoáveis. Por outro lado, a clonagem pode estar relacionada com a questão da longevidade e, em princípio, ao menos, até da imortalidade. Imagine que nosso corpo e nossa memória possam ser reproduzidos indefinidamente. Com isso, poderíamos viver por um tempo também indefinido. No momento, não sabemos se isso é possível, pois não temos ideia de como armazenar memórias e passá-las adiante. Mas a ciência cria caminhos inesperados. E dizer nunca é arriscado. E aí? Qual é o valor que vocês veem aí? Dá uma pensada, rapidinho, que é a última questão. Foi? Então, olha só. Mas a ciência cria caminhos inesperados. E dizer nunca é arriscado. Aí o E é muito legal, porque o E tem vários valores semânticos, né? Ele pode assumir, por exemplo, ele pode assumir um valor de adversidade. Quando você fala assim, trabalhe e não tem dinheiro. O E também pode assumir um valor, muitas vezes, de consequência. Do tipo, ele é brasileiro e não desiste nunca. E por isso não desiste nunca. E aí a questão ela vai num caminho parecido. Uma coisa que nós poderíamos tentar pensar é fazer uma breve substituição. Mas a ciência cria caminhos inesperados. Se disser nunca for arriscado. Uma condição. Embora dizer nunca seja arriscado. Logo, dizer nunca é arriscado. Conforme dizer nunca é arriscado. Pelo sentido do texto, o que a gente consegue observar? Que a ciência cria caminhos inesperados. Isso é um fato. Como ela cria caminhos inesperados, dizer nunca é algo arriscado. Ou seja, logo, se eu sei que ela cria caminhos inesperados, logo eu concluo que dizer nunca é um efeito arriscado. Por isso é um efeito, no melhor sentido, de conclusão. Ok? Pessoal, é isso. Acho que a gente conseguiu aqui pegar as informações gerais nesse assunto muito importante de reescritura de frase. E tinha um bônus aqui. Tinha um bônus. Vamos lá. Vamos lá. Mas pegamos a ideia geral da reescritura de frase. Essa aqui realmente é a última. E aí a gente conseguiu entender os principais pontos. Isso vai ser fundamental. Você vê, questão da UERJ, questão antiga da UERJ, uma prova de 2000, depois uma prova de 2015, depois uma prova de 2013. Você tem vários anos. UERJ, PUC, isso é comum nos vestibulares, tá? Eu separei aqui somente algumas questões por conta do nosso tempo ser um pouco mais restrito, mas vocês sempre conseguem aprofundar isso fazendo as provas anteriores. Então, agora sim a última, né? Vamos ver se acaba. Ausente para os outros, continuava docemente presente para si mesmo. Uma reformulação que mantém o sentido equivalente da frase esse é o ponto, ó. Ausente para os outros, continuava docemente presente para si. Ausente e presente. Qual é a ideia que eu guardo entre essas duas ideias? Que foi repetitivo, né? Qual é a ideia que eu guardo nesses dois sentidos? Oposição. É isso? Ausente e presente. Outros e si mesmo. O outro e eu. Ausente e presente. Então, eu tenho que marcar alguma que indique uma ideia de quê? De oposição. Continuava docemente presente para si mesmo. Por quê? Explicação. Quando, na letra B, tempo. C, embora. Olha a quebra. Olha a oposição. Portanto, conclusão. Gabarito dessa, então, letra C. Perfeito. Tá claro? Agora sim. Fechou. Acertei. Pessoal, queria agradecer
Deixa eu aumentar aqui. Queria agradecer a presença de todos, dizer que foi um prazer discutir aqui com vocês algumas questões sobre a língua portuguesa. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido as questões fundamentais da reescritura de frase, tá bom? Tirem suas dúvidas depois, continuem estudando, mantenham esse foco para que a gente consiga a nossa aprovação. Um abraço a todos, sucesso e a gente se vê.